Boa noite, hoje é episódio 348 da minha saga de gravar um vídeo por dia todo dia pro ano. Serão 365 vídeos, então tá acabando de uma perspectiva, de uma realidade, um registro histórico do meu e do futuro, depois fazer uma retrospectiva, ver tudo como mudou a realidade, daquilo que você pensava, daquilo que você acreditava, sabe? Alguns princípios e valores humanos, alguns conceitos, algumas ideias, algumas projeções para o futuro, tudo aquilo que eu tenho de informação, de conceitos, de ideias que completamente serão diferentes. Então é cada dia buscar aperfeiçoar, entender e compreender a realidade e jogar com o jogo verdadeiramente jogado, de acordo com os players que estão jogando, e usar as ferramentas que são lhe proporcionadas da própria realidade para jogar a meu favor. Só que esse jogar ao meu favor, de certa forma, um pouco mais diferente, né? E acho que a música tá muito alta. Acho que o vídeo de hoje sobre o ouro, né? O ouro tá crescendo tanto. Será que estamos entrando para uma era dourada? Uma era em que o ouro vai ser definido? A era dourada? Bom, não sei. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela tá sempre mudando e pela estrutura que está hoje, meu eu do futuro, você está ouvindo esse áudio, reconhecendo onde você está, e você sabe que essa nova forma financeira seria impossibilitada para todas as pessoas que estão nascendo em 2020, né? Então, de certa forma, não sei nem se eu poderia dizer isso, de 2020 para frente, todo mundo que está nascendo, as próximas gerações, essas gerações já deveriam nascer com um investimento, com uma renda específica para atender as demandas das suas necessidades, né? Porque esses que estão nascendo em 2020, daqui 20 anos, quando eu tiver 20 anos, ou daqui 18 anos, né? Até 2040, vai ser um mundo completamente diferente, né? E aqueles que estão hoje atualizando as políticas, atualizando a realidade, as regras do jogo, não estão pensando nas demandas e nas necessidades de agora, estão pensando num tempo, há muito tempo na frente, né? Então acredito que seria vantajoso, né, para os pequenos, aqueles que estão nascendo agora, ter essa segurança financeira, sendo que num futuro em que a abundância financeira vai ser algo extremamente complexa e uma realidade distópica ou utópica em que o valor em si não está naquilo que se possui, mas naquilo que se consegue gerar de valor entre as pessoas, né? Então o seu valor está no quanto você tem capacidade de mover as massas, porque isso é o que vai mais preocupar talvez a ordem estabelecida, né? Então as pessoas estar junto com um ideal, com um propósito, com um objetivo comum é algo que vai acabar se prevalecendo, né? Pelo menos é a forma como eu enxergo hoje, que seria um para um de toda a estrutura da economia. Não consigo nem visualizar isso, do que seria usar R$ 1 como se fosse $1, como se fosse uma libra, como se fosse um ien. Porque se a ideia e o objetivo seria a unificação dos povos, não só as diferenças culturais é um ponto muito importante para todo patrimônio histórico, mas a ideia de valor da moeda em si,
o valor de compra e venda ele já é em si unificado, né? Mas por um sistema falho antigo, inflação e de valores de produção, de valores de custo, de oferta e demanda, tantas coisas que alteram o valor do preço entre países, nações, entre lugares. A ideia de valor só vai ter um diferencial se for para privilégio de experiência daqueles que estão dispostos a fechar certos clubes para uma experiência seleta, né? E aqueles que têm muito e têm condições de pagar mais terão o privilégio de fechar os seus clubinhos em talvez pequenas cidades, pequenos condomínios, pequenos... É como se fosse fundos de investimento, né? Que cada um tem a sua cota desse capitalismo de stakeholder. Com essas cotas te dá acessibilidade, né? De transacionar, não só pelo sistema financeiro, mas pela própria realidade em si. Mas uma visão de um futuro irreal, é a minha mera, humilde e insignificante opinião. Mas só de pensar que alguém não tem um carro para pagar um pedágio que você conseguiria pagar com reconhecimento facial já é uma exclusão de uma desigualdade de deslocamento e impedimento, né? Mas ainda assim a pessoa pode ir a pé ou pode ir de bicicleta, o que custaria muito mais esforço, né? Para deslocamento entre pontos. Seria interessante. Na verdade não seria interessante, né? Mas de tudo que há de necessidade em que você possa acessar em menos de 15 minutos, é algo que poderia ser positivo, né? Mas como não sou eu que dito as regras ainda, gostaria de poder ditar algumas regras, mas sei que não tenho competência, não tenho maturidade espiritual, maturidade corporativa, todos os tipos de maturidade, e uma decisão complexa que interfere em muitas vidas, em muitas consciências, em muitas pessoas. Ela não poderia ser tomada apenas por um pensamento, por uma única consciência, né? Deveria ser tomada em conjunto, democrático entre todas as partes, né? Mas no momento em que a pessoa não tem consciência de si mesmo, do que é bom ou o que é ruim para ela, como ela pode ter uma decisão consciente daquilo que é bom para o todo? Eita, essa pergunta nem eu sei a resposta. Enfim, essa alta do ouro só mostra que algo grande está por vir. E esse algo grande que está por vir eu só queria que eu estivesse errado. Apenas isso. Apenas isso. Mas por estar certo, ou se eu estiver certo, estou feliz que pelo menos consegui me preparar de uma certa forma eficiente, né? Talvez não com tanta eficiência quanto eu gostaria. E eu não sei onde que Deus vai me reposicionar. Espero que estrategicamente para o bem e para a glória coletiva, né? Isso, obrigado. E até amanhã, essa semana. Ai, acho que eu passei umas 18 horas sentado. Nossa senhora. Ai, fiquei de pé. Fazer um almoço, janta. Um almoço com janta. E vamos pra amanhã. Remarcar a reunião de hoje que não deu pra fazer. E amanhã preciso marcar mais duas. Eu tenho mais 2 reuniões e outras 3. Realmente
mostre a agenda que eu mostro os seus resultados, né? E meus resultados estão começando a aparecer porque essa agenda maluca aqui, eu precisava criar um padrão mais... Sei lá, eu preciso ver isso também. É isso, até mais.